Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós, por sermos cidadãos do reino, cristãos, comprados por seu sangue, temos uma postura diferente. Então ele vai dizer: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o corpo, não é a vida mais que os alimentos, e não é o corpo mais que os vestidos? Portanto, lá no final ele vai dizer: não andeis ansiosos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. O povo ante Deus, sem Deus, o ímpio, é que procura. O que ele está ensinando aqui? Que nós, não, por sermos o povo de Deus, não devemos dar ênfase nas necessidades básicas diárias físicas. Os gentios é que dão ênfase na comida. Os gentios é que dão ênfase no vestuário. Os gentios é que dão ênfase no tratamento médico. Os gentios é que dão ênfase no diploma, na profissão, no casamento, na beleza, nas necessidades, sonhos e projetos humanos. Vós que não sois mais gentios, que não eras povo, agora sois povo, agora tendes voltado para o pastor e bispo da vossa alma, agora transportado do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho, para o reino de Deus. Vós pensais diferente, vós posturais de modo diferente. E como é? Diante da solicitude, não dando ênfase na necessidade física, não priorizando a matéria, não priorizando as coisas da terra. Colossenses 3, já que estáis agora mortos e crucificados com Cristo, buscai as coisas de cima e não da terra, pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Então ele está dizendo que a característica da igreja, uma das características marcantes do cristão, deve ser dar prioridade às coisas espirituais, dar ênfase nas coisas espirituais, trabalhar para que o reino de Deus avance, trabalhar para o progresso do evangelho, trabalhar para a sua santificação. Essa é a prioridade de um nascido de novo, de um salvo, de um justificado, de um transformado pela graça. Não dar ênfase, não viver debaixo, ou não viver submisso às necessidades humanas, terrenas e físicas, e sim viver debaixo das espirituais. E isso ele vai terminar, desfechar o texto dizendo: então, para vocês, qual que é a prioridade? Qual é o perfil da igreja? Buscai em primeiro lugar ênfase. Buscai com toda força ênfase. Empregai força, empregai inteligência, empregai os seus dons para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? O reino de Deus e a sua justiça significa dar prioridade em fazer a vontade de Deus revelada na palavra. A igreja tem como primeiro propósito, a igreja tem como primeiro dever e obrigação trabalhar para fazer a vontade de Deus revelada. Buscar em primeiro lugar o reino, as leis do reino, servir o rei do reino, as regras do reino, a filosofia do reino, a legislação do reino, a cultura do reino.
e a sua justiça, as suas leis, as leis, o padrão de justiça que concerne ao reino. E onde está registrado, como é isso na prática? A palavra de Deus, estatutos, leis e mandamentos. Então a prioridade da igreja é obedecer os mandamentos. A prioridade da igreja é buscar as coisas do céu. A prioridade da igreja é trabalhar para o avanço desse reino, para a expansão desse reino, para a pregação do evangelho, para crescer em estatura de Cristo, para crescer em santificação, para crescer no conhecimento e na graça. Essa é a prioridade da igreja. Então buscar em primeiro lugar, ou seja, ele não está dizendo buscar em único lugar. Busque somente, ele está dizendo, não, você pode se preocupar com suas necessidades físicas, básicas, cotidianas. Mas elas agora, depois de salvos, não são mais a prioridade, elas são segundo plano. Casamento é segundo plano, faculdade é segundo plano, enriquecimento é segundo plano, comida é segundo plano, o vestimento é segundo plano. Primeiro plano, o reino, a vontade de Deus, o santo evangelho, o crescimento espiritual, a santificação, a propagação do reino, crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento das escrituras, na devoção, na espiritualidade. Isso é a ênfase. E se você está aqui, ou vai me assistir, e vive o contrário disso, há duas situações que podem estar ocorrendo com você. Uma, você pode estar em desobediência, se você é um cristão e dá ênfase na matéria, ênfase no conforto, ênfase no dinheiro, ênfase no status, ênfase na patente acadêmica, ênfase nos namoros, nos relacionamentos. Se você está aqui e dá ênfase nisso, pode estar acontecendo duas coisas. Ou você está em profunda desobediência quanto à palavra e quanto a Deus, ou tem uma grande probabilidade de você não ser súdito do reino, de você não ser salvo, de você não ser cristão e não fazer parte da eclésia, do corpo místico de Cristo. Porque se você faz parte do corpo místico, se você tem uma nova mente, se você foi feito uma nova criatura, e o seu processamento mental agora é processado segundo a ótica do reino, segundo o santo evangelho e segundo a submissão ao Espírito Santo, você não pode, não dá e não consegue dar ênfase à terra, às coisas de baixo. Alguns que estão na igreja para usar as coisas espirituais, estão na igreja e usam as coisas espirituais para promoverem as naturais, as terrenas. Isso não é súdito do reino. Vocês são salteadores, mercenários, lobos. Se a intenção sua de estar na igreja é um namorado, um noivo marido, é crescer financeiramente, é enriquecer, é a felicidade carnal, você está em desacordo com Deus, ou tem a possibilidade de ser bode, joio. Mas isso aqui está um grande segredo, talvez, da decadência da igreja, da derrocada da igreja, da queda da igreja contemporânea, do fracasso cristão em vencer o pecado, na sua santificação, na expansão do reino e na característica neotestamentária, apostólica. O fato que a igreja não está dando ênfase na vontade de Deus, ênfase nas escrituras, ênfase no evangelho, ênfase no espiritual. Ela está dando ênfase na sua própria vontade, na vontade humana, antropocêntrica. Está dando ênfase nos bens terrenos, ênfase na conquista material. Lembra quando Deus chamou um jovem? Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Eu tenho coisas a fazer, a realizar, a concluir ainda, antes que eu te sirva. A igreja está fazendo isso. E isso talvez é o resultado. Nós estamos perdendo a centralidade de Cristo. E quando um cristão, uma igreja perde a centralidade de Cristo, ela se torna herética. Cristo é a primazia, é tudo em todos, é a pedra de esquina, é o fundamento.
A Bíblia diz, meu irmão, que nós não fazemos apenas atos religiosos para a glória dele. Um ato simples como o de beber água é feito para a glória dele. Então Cristo tem que ser a centralidade do culto, a centralidade da igreja, a centralidade ou centro da fé, o centro do casamento, da vida financeira, profissional. Cristo é tudo e em todos, está em tudo. E nós temos que resgatar isso. Depois de Jesus enumerar uma série de necessidades que todo ser humano diz, ele fecha dizendo: isso não é a prioridade da igreja. A igreja não pode empregar força nisso. Buscar em primeiro lugar o meu reino. Aplica a tua fé, força, intelecto, dons e talentos que eu lhes dei, que eu vos dei, em fazer a minha vontade, em me conhecer, em conhecer a obra que foi realizada por meu Filho na cruz, em crescer em santidade, em conhecer as Escrituras, em crescer no amor ao próximo, no amor a Deus, em crescer na espiritualidade, em fazer com que esse reino avance, dar prioridade em cada artigo desse reino, da palavra. Esse é o seu dever.